pessoa está doente. Senhor presidente, nobres colegas, a você que nos assiste, antes de iniciar minhas palavras aqui do Grande Expediente, queria começar com uma citação de Platão. Ele fala o seguinte: pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Fica essa reflexão no dia de hoje. Ontem o presidente da casa abordou um assunto que eu gostaria de ratificá-lo aqui. As nossas indicações. Então, o vereador, ele tem uma ferramenta político-administrativa que se chama indicação. É aquilo que ele pode fazer uma comunicação ao executivo para que algo que não esteja sendo feito, que deveria ser feito, vamos lembrar, né? Não vem sendo feito, o vereador vai e relembra o executivo. No entanto, este vereador aqui, eu não sei, os outros colegas, não tem recebido um feedback de algumas secretarias. Vamos deixar bem claro. Então, gostaria de aqui parabenizar aqueles que estão me respondendo. Com base na psicologia reversa, é o reforço positivo. Então, gostaria de parabenizar aqui o secretário de Urbanismo, Bressan, que tem me respondido, Secretaria do Meio Ambiente, que tem me respondido muito bem, e as outras que eu não vou citar, ou eu não mandei ou não me responderam. Tá? Então, aqui vai o pedido deste vereador para que consigam responder as indicações. A gente não sabe se também está mandando no e-mail certo, pode ser isso, né? A falha de comunicação que ela pode haver, tá bom? E aqui, mudando de assunto, agora eu vou falar a respeito de algum tema que é muito importante para o nosso município, que é a segurança pública. Então, este vereador aqui fez uma indicação que é algo mais geral, não é pontual, como as outras que havia sendo feito, que é o quê? A criação de um local específico para a Guarda Municipal. Senhoras e senhores, o modo que está instalada hoje a nossa Guarda Municipal me deixa inquieto e eu não consigo quase que dormir à noite. Por quê? Nós estamos totalmente expostos. Lá, naquele setor, tem armamento, tem uma reserva de armamento, tem munição, e nós estamos expostos. Eu quero que todos os colegas ouçam isso. Não gostaria de falar isso aqui, porque talvez a criminalidade vá saber. Mas se eu não falar, como que os vereadores aqui vão saber? Nem todos, eu acho que tem essa informação. Então, o quartel da Guarda Municipal, ele está no meio da rua. Inclusive, já tivemos guardas municipais que tiveram uma parte do dedo amputado porque estavam fazendo uma conferência de viaturas na rua, e aí passou um carro e bateu no dedo do agente de segurança. Eles fazem a conferência das viaturas na rua. Não tem um local específico. E aí, como, de acordo com o meu mandato, eu me coloquei como uma oposição construtiva, que não vem só apontar o erro, eu trago a solução também. O que eu trouxe? Fiz uma indicação, inclusive. Criação de um local específico para a Guarda Municipal, aproveitando um local já existente. Os pavilhões da Festa da Uva. Hoje nós já temos um local da Guarda Municipal lá, uma sala. Os pavilhões, eles não têm uma segurança. Não tem uma segurança. Eu vejo colegas falando da Maesa. A Maesa é um ponto legal? Sim. No entanto, não tem acessibilidade. A Maesa está no centro da cidade, então nós não temos vias de acesso. Lá nos pavilhões, nós temos mobilidade urbana. As viaturas conseguem mais agilidade, que é isso que a segurança pública precisa. E também nós poderíamos proporcionar segurança e cuidar daquele patrimônio. A Festa da Uva é um bem incomensurável do município de Caxias do Sul.
Então nós poderíamos aproveitar aquilo para ter uma área de treinamento para a Guarda Municipal, uma área que a Guarda iria cuidar com a segurança pública, a população já frequenta lá, inclusive a população reclama que não tem segurança nos pavilhões, então a gente já conseguiria resolver duas situações apenas com uma medida. Esse seria um ponto da minha indicação, que é uma indicação mais geral. Aqui eu fiz algumas outras indicações que não vêm ao caso. A parte, vereador. De imediato, vereador, pois não. Só parabenizar e fazendo um adendo, eu também concordo, vou concordar com o senhor vereador. Na verdade, é uma bagunça hoje a Guarda Municipal, igual a cara de quem comanda, na minha opinião, tá? Porque tudo que é bagunçado é igual uma empresa, é o reflexo de quem está sendo gestor. Nesse caso, eu diria que o secretário de Segurança e também o prefeito, porque se o secretário não organiza, ele deveria demitir o secretário, na minha opinião. A gente não tem uma identidade visual legal para a Guarda Municipal hoje, tá? Todos os municípios têm. Hoje a gente tem, às vezes, a Guarda com uniforme de um jeito, a GTM de outro, a Romu de outro, a Guarda Ambiental de outro, beleza. A gente consegue ter vários padrões dentro de uma instituição né, de segurança pública, mas eu acho que teria que organizar a identidade visual e, sim, botar uma espécie de batalhão, né, ou um centro, né, da Guarda Municipal, para eles ter, no mínimo, estrutura para ter um canil, para organizar a GTM, que é o grupo das motos. Outro dia eu fui visitar, um tempo atrás, lá na Maesa, estavam as motos lá, então tem uma parte que fica ali, próximo da caixa, algumas coisas da Guarda Municipal, outra parte na Maesa, e fica uma bagunça. Uma verdadeira vergonha para mim, porque é uma cidade de 500 mil de habitantes. A gente tem que parar de pensar na Guarda quando o Pepe criou ela lá atrás, quando iniciou, que foi uma grande coisa até, já deixo registrado aqui. Mas a gente mudou de lá para cá, a cidade cresceu, hoje a gente tem uma região muito extensa, tá? A gente tem o interior, onde precisa patrulhar também. Então eu acho que deveria melhorar muito mais. Eu acho que eles não estão dando atenção como deviam, tá? Isso é uma vergonha. A gente tem, eu já citei Gravataí, Canoas, tantos outros municípios que estão dando atenção para a segurança pública, e nós, fica essa bagunça aqui, que eu vou repetir, é a cara de quem está no comando para mim, tá? É o reflexo de quem administra. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, continuando. Assim como o vereador citou, hoje nós temos o efetivo da Guarda Municipal, uma parte na Maesa, outra parte aqui na Prefeitura, na Romu. No entanto, ninguém nunca vem aqui na Romu, tá sempre, chega a estar TT de aranha na porta. Está tudo espalhado. Quem vê, parece que está muito bonito. Está tudo muito bonito. No entanto, nós precisamos de organização. Organização. E aqui, eu sou operador de segurança pública. Eu tenho conhecimento de causa. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Estou alertando, porque um local onde está armazenado armamentos não pode ficar exposto. Sabe o que separa o armamento? Uma porta de vidro, que pode ser quebrado com uma pedra. É isso que separa. Então, pelo amor de Deus, prefeito municipal, por favor, esse vereador está pedindo, a segurança de Caxias do Sul precisa de um olhar mais criterioso. O jeito que está hoje está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Agora eu vou falar sobre outro assunto, ainda na segurança pública. Este vereador aqui, no dia 5 de fevereiro, fez uma indicação, após ouvir também os comandantes, tanto do Exército, Brigada Militar, porque também eu não sou conhecedor da verdade, gosto de ouvir para aumentar o meu conhecimento, e fui informado da seguinte questão. Hoje, nós não temos uma câmara de vigilância na nossa rodoviária e no nosso aeroporto. Nos dois maiores locais de entrada e saída do município de Caxias do Sul, nós não temos câmara de vigilância, integrada com o CIOP. Então, este vereador, sabendo dessa informação, eu peço aqui um tempo de liderança. Vereador Iago, por gentileza, poderia pedir um tempo de liderança? De imediato. No momento. Positivo. Então, este vereador aqui solicitou para que fosse implementada câmeras de segurança tanto no aeroporto Hugo Cantergiani
e também na rodoviária de Caxias do Sul. São pontos muito importantes do nosso município que não têm o cuidado de segurança pública. Do mesmo modo, solicitamos a integração dessas câmeras de monitoramento. E, por último, não menos importante, nós solicitamos a implementação de inteligência artificial nas câmeras de segurança. Segue em declaração de líder, vereador Ramon Teles, pela bancada do PL. Obrigado. Hoje nós temos 400 câmeras. Então aqui eu pergunto para vocês. Alguém consegue aqui olhar para mais de um local ao mesmo tempo? Se alguém conseguir, levanta o braço que eu quero estudar essa pessoa. Nós temos 400 câmeras para o agente ficar olhando. Ele consegue olhar para todos ao mesmo tempo? Obviamente que não. Ele tem que ir ao banheiro, ele tem necessidades fisiológicas. Nós precisamos utilizar a tecnologia com inteligência artificial. Então, solicitei, fiz uma indicação para que implementasse inteligência artificial por meio do reconhecimento facial, para que nós tenhamos uma ação mais efetiva da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Porque hoje, senhoras e senhores, qual que é a probabilidade de uma viatura estar rodando na rua e encontrar um crime? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase nula. No entanto, se a câmara ela flagra aquele cidadão cometendo aquele ato, aí nós teremos uma ação mais eficaz e teremos também um menor custo de combustível e manutenção das viaturas. Porque hoje a viatura fica rodando, e aí, encontra o quê? Está aqui o Tenente Cristiano Becker. O senhor concorda comigo? Hoje a viatura fica rodando. Qual que é a probabilidade dela encontrar um criminoso no ato? Ou às vezes o criminoso fica sabendo assim, ó, a viatura vai passar, passa tal horário sempre. Eu vou assaltar depois. Que é o que acontece. Então, nós temos que utilizar a tecnologia ao nosso lado. E aqui, eu fiz essa indicação no dia 5 de fevereiro. Não sei se tem alguma relação, mas no dia 14 de fevereiro, eu vi uma notícia aqui. Caxias do Sul estuda a implementação de reconhecimento facial. Achei muito interessante. No entanto, ao final diz o seguinte: não há prazo estabelecido para o final do estudo. Ou seja, tirem as suas conclusões. Tudo que não tem prazo pode ser feito hoje, como pode ser feito daqui 20 anos. Eu gosto de prazo. E aqui eu trago uma implementação que a Prefeitura de São Paulo colocou no seu município e vem dando muito certo, que é a Smart Sampa. Lá em São Paulo, é um exemplo que nós devemos seguir. Então hoje, para os senhores terem uma ideia, olha só quantas prisões tem lá na frente da Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é outro nome, outra denominação lá. O prisômetro, 808 capturados que estavam foragidos, utilizando inteligência artificial. Presos no ano de 2025, nós estamos dia 12 de março, 489 foram presos. Presos em fevereiro, só no mês de fevereiro, 165. Desaparecidos, você que está assistindo, imagina só, 47 desaparecidos que foram localizados. Total de presos em flagrantes, até o momento, 2007. São 2007 delinquentes que saíram do convívio da população e agora estão no seu local de direito. Que aquele que comete um crime, ele sabe o que deve ser feito para ele, ele já sabe das consequências. Então, a partir do momento que você entrou na criminalidade, você assume aquilo que plantou. Não existe a situação, não, eu entrei por... Não, você escolheu. Escolheu, agora arque com as consequências. E a população pede segurança. Então, vem dando certo. Por que não vamos implementar em Caxias do Sul? Como é que funciona a Smart Sampa lá? Eles instalaram, é uma empresa que é a Smart City. Então essa empresa, ela é responsável pela instalação da inteligência artificial
e cuidado das câmeras. Lá em São Paulo, eles querem instalar 20 mil câmeras. Aqui em Caxias do Sul, nós temos as 400. Só que não tem inteligência artificial. Lá eles têm inteligência artificial. Então o quê? O computador faz a leitura, identificou um crime, manda para o agente que está cuidando, ele já faz a comunicação da viatura. A viatura vai lá de imediato, prende o criminoso. De imediato. É mais segurança na rua. A população fica mais tranquila. Consegue comprar, consegue trabalhar, consegue curtir a sua vida. Porque está se sentindo segura. E também nós temos o quê? A utilização das câmeras do setor privado, das empresas. Então você, empresário, que tem uma câmera externa na sua empresa, pode fornecer essa câmera para a inteligência artificial, para o monitoramento. Então você cede essa imagem para o CIOP e ele faz o controle. Você só cederia essa imagem. Quantas pessoas que mandam vídeo no crime, vereador Iago Morandi? Quantos comerciantes que são assaltados e vilipendiados todo o tempo? Com a implementação da inteligência artificial, eles conseguem enviar essas câmeras de imediato para a Guarda Municipal ou para a Brigada Militar, por meio do Centro Integrado de Operações, e lá os agentes poderão serem mais eficazes, eficientes, com menor custo, maior agilidade. É isso que a gente precisa para a segurança pública de Caxias do Sul. Chega de nós pensarmos como uma cidade interior. Nós temos que pensar para frente. A tecnologia está aqui, está apresentada, e nós, aqui nessa Casa Legislativa, nós temos o dever de cuidar do povo. Nós somos eleitos para isso. Nós não temos que atrapalhar, nós temos que ajudar. Olha quantos comerciantes já vieram elogiar que o centro de Caxias do Sul está muito bem cuidado pela Brigada Militar. Segurança pública. Isso é segurança pública. E por último, não menos importante, eu vi aqui uma matéria dizendo que o secretário de Segurança deu uma entrevista que para o ano de 2025 serão 200 novos guardas municipais. Vereador Bortola. 200 novos guardas municipais. Eu acho que eu vou acender uma vela de 7 dias. Gostaria que isso se concretizasse, mas pelo andar da carruagem, eu não sei se os 70 novos guardas que foi anunciado serão incorporados à Guarda Municipal. Hoje o efetivo, salvo engano, vereador me corrija, 151? 151 guardas municipais. É muito pouco para a cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul tinha que ter cerca de 1.500 guardas municipais. Nós temos 151, 10% do que deveria ter para cuidar da cidade, para cuidar do município, para o empresário poder vir aqui produzir, para a população vir aqui se sentir segura, para ter o turismo, para não ter esse tanto de furto e assalto pela cidade que aí está. Então aqui eu abro um sinal de alerta para a Secretaria de Segurança Pública. Tudo que eu falei, eu espero que esses 20 minutos aqui falados não tenham sido em vão, porque aqui a tribuna é um local sagrado. Tudo que os vereadores falam aqui, deveria ser ouvido, porque nós temos representatividade. Uma oposição forte torna um governo forte. Então, se eu fosse o prefeito, eu atenderia muito bem a oposição. Porque se a oposição está bem atendida, quem que vai reclamar do governo? Então, aqui eu faço essa solicitação. Muito obrigado.